Inflação nos Estados Unidos vem melhor do que o esperado porque fica estável no mês de julho. E muitas pessoas começam a se perguntar agora, será que chegou no topo da inflação? Será que os Estados Unidos não vai ter que subir tanto a taxa de juros de forma que trave a economia? Será que a gente está tirando a trava da recessão global, da recessão americana que ia acontecer? Será que o risco diminuiu dessa recessão realmente acontecer e se alastrar na economia? Ou é apenas uma situação normal, natural e a gente tem vários riscos ainda para prestar muita atenção e se proteger? Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos lá, vamos pegar o que está acontecendo principalmente no mês de agosto para cá, onde as coisas ficaram mais voláteis. A gente teve essa informação aqui no dia 5 de agosto agora de 2022, da divulgação do payroll, que basicamente é a divulgação da criação de 528 mil empregos no mês de julho pelos Estados Unidos, muito acima do esperado, que era a criação de 250 mil vagas de trabalho. Se esperava, se tinha projeção de um desemprego, uma taxa de desemprego de 3,6% dos Estados Unidos, e a gente viu uma taxa de desemprego de 13,5%. Isso aqui gerou muito temor, muito medo nos investidores, porque apontava uma possibilidade de que os Estados Unidos teriam que elevar mais a sua taxa de juros. Por quê? Deixa eu explicar rapidamente para você. Se você cria muito emprego numa economia que já está com uma inflação muito alta, com os preços subindo bastante, como era o caso dos Estados Unidos, com uma inflação de 9,1% até esse momento, ou melhor, até o dia 9 de agosto, era 9,1% nos últimos 12 meses, o que você quer fazer? O que o Banco Central lá está fazendo? Tá aumentando a taxa de juros, certo? Para que as pessoas parem de consumir tanto e essa inflação ceda para a economia ficar mais estável. Quando você tem muita gente sendo empregada, você tem muito mais gente com dinheiro no bolso, que vai consumir mais. Se aumentar o consumo, é normal que aumente ainda mais a inflação. Então se gerou uma preocupação de, poxa, se muita gente está sendo empregada, a economia está sendo muito aquecida. Para as pessoas que estão sendo empregadas é ótimo, mas para a economia, ou seja, para todo mundo, talvez não seja tão bom assim, porque a inflação pode disparar. E aí, o que aconteceu? O que acontece, na verdade, antes disso, se a inflação disparar, o Banco Central vai ter que subir mais as taxas de juros e as famílias que já têm dívidas, uma parte dessas dívidas vão ficar mais caras, as pessoas vão poder comprar ainda menos coisas. As empresas que têm dívidas, uma parte dessas dívidas vão gerar juros mais altos para as empresas, então pessoas comprando menos coisas, empresas pagando mais juros pela dívida, as empresas naturalmente tem uma queda no lucro e é normal as ações caírem. Por isso gerou esse pânico. Mas veio uma informação aqui agora no dia 10 de agosto, que é a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que ficou estável no mês de julho, onde a projeção era uma alta de 0,2%. Então, basicamente, veio 0,2% abaixo da estimativa, nada demais, mas já gerou uma euforia no mercado. Veio melhor que esperado, a expectativa era 8,7% da inflação dos últimos 12 meses e a gente vê uma inflação de 8,5%. E é o que é mais curioso, mais engraçado é que, olha só, em 2022 a inflação acumulada nos Estados Unidos já supera a do Brasil. De janeiro a julho, a taxa de inflação norte-americana é 5,31%, versus 4,77% da taxa registrada até agora no Brasil. Claro, muito decorrente da deflação que a gente teve aqui no mês de julho por conta de auxílios governamentais, que eu já gravei um vídeo, vou deixar o link na descrição, sobre todo esse contexto da deflação, se existe algum risco, o que você tem que prestar atenção na hora de investir, focando nisso. E como que andam as ações nos Estados Unidos? A gente consegue ver por meio do índice S&P 500, que é o índice que é o melhor representante das ações americanas, ele é um termômetro das ações americanas. Se essa linha está indo para baixo, significa que as ações em média estão caindo, se essa linha está indo para cima, significa que as ações em média estão subindo. E a gente consegue perceber claramente que as ações chegaram a cair 23%, agora estão numa recuperação, mas uma queda neste ano de 10% aproximadamente. Mas tem uma coisa que me chama bastante atenção, olha só. Se a gente viu que foram criadas 528 mil empregos em julho, é óbvio, isso que gerou temor no mercado, é óbvio que ainda não gerou inflação. Imagina, quando você é empregado, você já não recebe um rio de dinheiro porque você foi empregado. Você vai começar a receber essa renda daqui, o quê? Um mês, certo? E aí você vai começar a consumir e a gastar daqui um mês, a partir de agosto. Então, naturalmente, e às vezes nem em agosto, às vezes vai ser em setembro, outubro, porque talvez você tenha contas para pagar, talvez você tenha coisas atrasadas, você tem que quitar, e depois você vai, para quem estava desempregado, depois você vai começar a consumir mais. Então, essa inflação dessas vagas de emprego, ela não vem instantaneamente. Ela vai vir algum tempo depois, talvez um mês, talvez 2 meses, talvez 3 meses, depende muito, isso aqui é muito variável, a gente não consegue traçar um cenário porque depende da situação financeira de cada pessoa. Então, essa euforia do mercado foi algo que me causou muita estranheza.
Porque primeiro o mercado ficou assustado, que foram criadas muitas vagas de trabalho, o que tende a aumentar a inflação, tende a fazer o Banco Central aumentar ainda mais a taxa de juros, certo? E isso tende a travar a economia e aprofundar a questão da recessão. E aí já veio a divulgação, não, em julho a inflação foi melhor do que esperado. Não, calma. Essa questão, uma coisa não fala com a outra. Existe um prazo para isso acontecer. Tanto foi que os próprios economistas, as próprias instituições financeiras, algumas delas estavam esperando o quê? Com a divulgação do payroll, aquela criação de vagas de trabalho, que os Estados Unidos, o Banco Central, ele aumentasse a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75% na próxima reunião, que é um aumento gigantesco, um dos maiores aumentos que já foi feito uma vez em 2022, mas há muitos anos não havia sido feito. E alguns deles já passaram a estimar que, poxa, como essa inflação deu um sinal de trégua, talvez exista um aumento menor, de 0,5%. E hoje o mercado está bem dividido. Alguns pensam nessa questão meio lógica e meio óbvia, mas às vezes a gente não para pensar, que leva 1, 2, 3 meses para essa inflação vir por conta da criação de empregos. E outros já ficaram mais eufóricos e acreditam que o Banco Central americano não vai ter que elevar tanto essa taxa assim. Inclusive, tem algo importante que pouca gente sabe. Você sabia que o Banco Central americano ele nem olha para esse CPI, esse índice de preços ao consumidor? Aqui você consegue perceber, por exemplo, o CPI é usado para ajustar pagamentos de programas como Previdência, Vale-Refeição, merenda escolar lá nos Estados Unidos. Mas o PCE que determina as decisões do Banco Central americano. E o PCE ele só é divulgado, no final do mês, no final de agosto, vai ser lá pelo dia 30. A gente consegue ver aqui, ó, o PCE mensal, o último foi divulgado, foi dia 29 de julho de 2022, que foi referente a junho. Então, a gente só vai ter essa concretização de que, poxa, a inflação realmente diminuiu durante o mês de julho, embora ainda persista o risco da inflação subir por conta desse aumento no número de empregos, só lá no fim do mês a gente vai perceber isso. Então, o Banco Central ele olha para o PCE, ele não olha para o CPI. E aí, o que a gente consegue ver? Que o PCE, com o passar do tempo, vem subindo. Estou pegando aqui o CPI anual e estou pegando aqui o PCE, tá? Eles estão com um prazo um pouquinho diferente, basicamente porque esse índice da inflação aqui ele é muito mais recente, mas é o que o próprio Banco Central americano olha hoje. Mas você vê que a direção é muito próxima das coisas. Só queria fazer um alerta importante aqui, tá? Você vê que a direção é muito semelhante à do CPI, mas existem diferenças em alguns meses. Você percebeu que uma euforia foi gerada no mercado financeiro por conta da inflação vir 0,2% abaixo do esperado. Mas, em alguns momentos, o próprio CPI fica diferente do PCE em 0,3% ou mais. Vou te dar um caso específico aqui, olha só. O CPI que a gente tem, que eu estou olhando aqui nessa barra, você consegue ver aqui, um aumento do mês de maio, da divulgação de maio, que é referente a abril, para a divulgação de junho, que é referente à inflação de maio. Então, aqui você viu um aumento, certo? Você viu, então, uma diminuição e um aumento na inflação anual. Isso olhando o CPI, tá? Se eu olhar o PCE, basicamente o que a gente vê? Foi divulgado em maio, certo? A inflação de abril. A gente viu uma queda aqui e depois uma manutenção. Você lembra aqui? No CPI você viu uma queda e depois uma alta. Vamos olhar agora a inflação de abril, tá? Olha só, a gente viu aqui a divulgação, teve uma queda da inflação de março para a inflação de abril, ocorreu uma queda na inflação anual. Você consegue ver pelas barras aqui, estava 8,5, veio para 8,3. Isso pelo CPI. Se eu olhar pelo PCE, o que eu tenho que olhar aqui? Essa divulgada em maio é referente a abril. Então, eu consigo ver que aqui, de março para abril, houve uma queda de 0,3%. Aqui, de março para abril, a gente viu uma queda de 0,2%. Então, aqui você vê uma diferença de 0,1%. Mas agora, se eu olhar aqui no PCE de fevereiro, da inflação de fevereiro para março, subiu de 6,3% para 6,6%. Certo? Então, uma diferença de 0,3 para cima. Se eu olhar pelo CPI, de fevereiro para março, eu vi um aumento de 0,6, ou seja, uma diferença de 0,3. Então, imagina o seguinte, imagina se agora o CPI vem com uma estabilidade, como veio, tá? A inflação ficou
igual. Os preços ficaram aproximadamente iguais durante o mês de julho, do início ao final de julho. Imagina se... E aí o mercado ficou eufórico porque ele veio 0,2% abaixo da projeção. Imagina se o PCE vem no final do mês com um aumento de 0,3%, que é uma margem de diferença totalmente normal. Só que o mercado financeiro já vai ficar super pessimista de novo. E as ações que estavam subindo, é normal que elas venham a cair. Por quê? Por conta de um outro indicador, do outro índice, que justamente é usado pelo Banco Central. Houve um aumento na inflação. E aí pode ser revisada essa inflação também de julho pelo CPI. Enfim, muita coisa pode acontecer e você vê com uma divulgação tão pequena, com uma distância tão pequena das projeções, já gerou um alvoroço e uma ânsia dos investidores, uma euforia de que, poxa, talvez as coisas realmente voltem a crescer, a economia vai crescer, não vai ter recessão. Calma, é muito cedo para falar sobre isso, é uma questão de curtíssimo prazo. Você nunca pode esquecer, você sempre tem que lembrar que o mercado se move em momentos de medo e ganância. Medo e ganância. Aqui o medo que a recessão realmente ia destroçar a economia americana, depois a gente passa por um momento, aqui foi impulsionado pela questão ali da Rússia, depois aqui, poxa, o conflito da Rússia vai melhorar, não vai ser tão duro com a economia internacional, e aí depois a gente vem num novo momento de pânico, um novo momento de medo, e aqui talvez a gente esteja encarando uma nova euforia, exatamente como aconteceu, por exemplo, com as ações brasileiras. No início do ano a gente viu no Brasil uma euforia muito grande, o Brasil é o país do futuro, o Brasil vai passar ileso por essa crise internacional, e aí acontece que depois as ações caíram, derrubaram tudo de volta por conta do medo dessa recessão global, recessão americana, e agora volta o discurso do primeiro trimestre. O discurso de que o Brasil vai descolar do exterior, e você vê o quê? Os preços se movimentando no curto prazo com base em medo e ganância. De forma que se você investe só em ações, você pode ficar no 0 a 0 durante anos, porque uma hora sobe, outra hora cai, uma hora sobe, outra hora cai. Tanto no Brasil quanto no exterior. É por isso que você precisa ter anti-ações também, porque assim você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas, eu só vou te falar um pouco mais para frente. O que eu quero que você preste atenção agora? O mercado se move com base em medo e ganância. Medo e ganância. E se você for na onda do mercado, você chega atrasado. Você compra depois que subiu, você vende depois que caiu. Não faz sentido você fazer um negócio desse. Você tem que se atentar ao que realmente está acontecendo e aos riscos que surgem, que eu vou te falar a partir de agora, daqui a pouquinho. Mas tem uma coisa que eu quero te mostrar antes. Olha só. Aqui na tela você está vendo a inflação americana nos últimos 12 meses, certo? Você vê essa inflação americana nos últimos 12 meses divulgados nessas datas específicas. E durante essa alta que a gente está vendo aqui na inflação americana, deixa eu apontar para você, desde maio de 2020, a gente está vendo a inflação americana subir. E o que você viu? Em vários momentos você teve uma queda na inflação dos últimos 12 meses, depois voltou a subir, depois você teve mais uma queda, depois voltou a subir, depois você teve mais uma queda, depois voltou a subir, depois você teve mais uma queda. Então não conte que, poxa, tá tudo resolvido, vai ser rápido. As crises não funcionam assim. As crises elas podem ser mais severas e é normal você ter um momento de inflação muito elevada, depois você tem uma interrupção desse fluxo, depois você tem uma inflação mais elevada, depois uma interrupção desse fluxo e assim por diante. Então, o que eu quero dar de recado principal até esse momento do vídeo aqui? Calma. Não sai investindo achando que o problema acabou, existem riscos no radar ainda. Até porque foi divulgado ontem a inflação para o produtor, que é medido pelo PPI, tá? E essa inflação para o produtor, que gerou também um pouco de euforia para o mercado financeiro, ela veio negativa também. Olha só, aqui você pega o PPI mensal, tá? E a inflação ao produtor veio menos 0,5 quando a projeção era 0,2, o que gerou bastante euforia. Mas você vê que é normal aqui, com o passar do tempo, existir um mês ou outro de uma deflação nessa inflação, no índice de preços ao produtor, e depois voltar a ter uma inflação positiva, certo? Você vê que onde que teve uma deflação muito grande foi lá na crise de 2008, um cenário totalmente diferente, que não é o que a gente está enfrentando hoje. Então isso aqui pode voltar, como já aconteceu várias outras vezes, tá? Mas você teve também essa divulgação, um pequeno decrescimento aqui, ó, na inflação ao produtor, consumidor, pessoas, produtor, aí você vai pegar o que ataca mais diretamente a economia. Mas é normal você ter uma quedinha, depois você ter uma nova elevação e assim por diante, tá? Mas quais são os riscos que você tem? Olha, não sou só eu que estou falando, tá? O dirigente do Fed, na verdade, o presidente do Fed de Richmond, ele quer ver período sustentado da inflação sob controle nos Estados Unidos. Ele diz, olha só,
que o Fed, o Banco Central Americano, continua a ter o dever de subir os juros para controlar a trajetória dos preços no quadro atual. O Banco Central Americano não vai olhar para o dado de um mês, tendo dado de um ano, para tomar uma decisão e mudar radicalmente uma decisão. Pode ser que ele suba menos o juro e isso ajude a euforia no mercado financeiro? Pode, mas pode ser que daqui a pouco ele tenha que aprofundar esse aumento de juros e isso atrapalhar a economia americana. Você tem também um ex-presidente do Banco Central, o Ilan, que ele diz, terceiro choque no mundo se avizinha, citando a alta nos juros. Então a gente teve o primeiro choque, tá? Que foi justamente a pandemia. Você teve o segundo choque, que foi a questão da invasão da Rússia. E ele diz que o terceiro choque no mundo está muito próximo, que é uma alta de juros, não só nos Estados Unidos. Ele amplia o horizonte e fala mais sobre as questões dos Estados Unidos, Europa e China, que também está com um problema forte por lá. Já vou te mostrar daqui a pouco aqui. E isso tende a fazer com que o crescimento do mundo fique muito baixo. E talvez você saiba, talvez não, mas aquele S&P 500 que eu te mostrei aqui, esse S&P 500 aqui que eu te mostrei, o índice de ações norte-americanas, se você investir nele, você tem uma exposição ao mundo inteiro. Então, as ações que fazem parte desse índice, as ações que são as maiores ações do mercado norte-americano, elas vendem aproximadamente 50% dos seus produtos e serviços para os Estados Unidos, mas 50% para o restante do mundo. Então, o que acontece no restante do mundo também repercute aqui nas próprias ações americanas. Você não está falando só da economia dos Estados Unidos, você está falando de uma forma mais ampla. E sobre a questão da China... E olha só, ele nem citou aqui a questão de Taiwan, a questão da China com os Estados Unidos. Tem isso também que tem que estar no radar. E outra coisa, questão da China. Novos empréstimos na China caem a 679 bilhões de yuans em julho. O montante é bem inferior aos 2,81 trilhões, ou seja, 4 vezes menor. De yuans repassados em junho, segundo dados publicados nessa sexta-feira pelo Banco Central da China. Então a gente vê a própria China com um crédito menor, o que tende a fazer o consumo ser menor. Se o consumo é menor, basicamente você não vai ver tanto crescimento assim. Você vê também o mercado imobiliário na China extremamente fragilizado. Desde o ano passado você vê grandes incorporadoras com dívidas exorbitantes, muito grandes, dando calote e não conseguindo pagar suas contas. Então você tem um cenário de extrema fragilização da economia americana, da economia europeia e da economia da China, que você está falando aqui basicamente do mundo inteiro. E tudo isso repercute. China repercute no Brasil, o Brasil exporta muito para a China, diminui a demanda. E essa inflação nos Estados Unidos, que veio um pouco mais comportada, se refere também à queda que a gente teve no petróleo. Só que o petróleo é algo extremamente volátil. O petróleo, assim como está caindo agora, e você pode ver que o petróleo está caindo bem, deixa eu te mostrar aqui, que o petróleo, aqui você está vendo o petróleo bruto WTI, tá? Como o petróleo está caindo bem aqui, desde junho, já deu tempo disso passar pelas cadeias de suprimento. E uma queda de 25% no petróleo. Então essa queda aqui está fazendo a gasolina, os combustíveis caírem no mundo inteiro. Isso impacta na inflação, mas num cenário de invasão da China em Taiwan, num cenário de aumento dessas tensões entre Estados Unidos e China, num cenário de aumento do conflito da Rússia, o que você vai ver acontecendo com o petróleo? Subindo. E aí volta a inflação. Então a gente está numa situação muito tênue de que a coisa melhorou por um mês, sabe? Imagina que o seu primo, chato pra caramba, quando você era criança, foi lá e te deu um caldinho na piscina. E aí, sabe quando ele te deixou, ele era mais velho, ele te deixou lá embaixo assim, opa, ele te deixou mais baixo assim, aí você tava lá se afogando e não conseguia respirar, e ele deixou você respirar um pouquinho. Eu lembro do meu irmão fazendo isso comigo, hein? E deixou você respirar um segundinho, daqui a pouco você pode se afogar de novo. Ele pode te dar outro caldinho, entende? Então você precisa estar sempre, permanentemente preparado. É lógico que eu quero que essa recessão não avance e não aconteça. Humanitariamente falando, é muito melhor para todo mundo. Agora, você tem que estar preparado, tá? O meu dever aqui com você é ajudar você a não colocar seu patrimônio fora. E se você investe só em ações, por exemplo, você ganhou dinheiro no primeiro trimestre, você perdeu ações do Brasil. Ganhou dinheiro no primeiro trimestre, perdeu no segundo, começou a ganhar de volta talvez no terceiro, daqui a pouco você vai deixar tudo isso ruir. Enquanto você pode lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, enquanto você pode ter lucratividade, proteger o teu dinheiro de todas essas oscilações que a gente vê, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Como? Investindo não somente em ações, mas investindo também em anti-ações. Você quer ver? Dá só uma olhada na minha tela agora. Isso aqui é o que está acontecendo com quem investe só em ações. Isso aqui, nessa linha azul.
Perdeu dinheiro, ganhou dinheiro. Perdeu dinheiro, ganhou dinheiro. Perdeu dinheiro, até hoje não está ganhando. Pegando de 2020 para frente, onde mudou a trajetória das ações. Se você tivesse também anti-ações, você estaria perdendo 4,9% em ações e lucrando 26% numa anti-ação, 41% numa outra anti-ação. Aproveitando para fazer rebalanceamentos de tempos em tempos, colhendo o lucro daquilo que subiu, lucro bom é lucro no bolso. Investindo um pouco mais naquilo que caiu, aproveitar essa oportunidade de queda e fazer isso recorrentemente. Você tem um espelho aqui, você tem uma estrutura que pode te fazer lucrar nas altas quedas da bolsa, independente da situação. Independente, não importa. É aqui que você separa o apostador do investidor. O investidor lucra em qualquer momento. Por quê? Porque investir é colocar uma parte do seu dinheiro para trabalhar por você no seu lugar. Isso é um investidor. Um apostador, ele lucra quando dá certo, perde quando dá errado e fica sem consistência. Fica feliz, triste. E acaba que a inflação vai subindo, vai corroendo o teu poder de compra e você fica cada vez mais pobre. Essa é a grande realidade. Então, se você quer virar essa chave, eu não consigo, num vídeo específico, te ajudar a você conseguir entender perfeitamente como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas, nos próximos dias, eu vou promover um evento surreal, online, gratuito e sem enrolação. Eu quero que você me cobre depois. Onde você vai aprender o passo a passo, de como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Aproveitando toda essa volatilidade que a gente vai ter no segundo semestre. Outubro está aí. Você sabe o que vai acontecer. Volatilidade sobe, aumenta, já aumentou. E você se expondo agora, você consegue surfar essas oscilações que, se você investir só em ações, é um problema para você. Mas se você investir também em anti-ações, vão te fazer lucrar independente do cenário. E mais, porque você vai ter mais oscilação, você vai ter mais rentabilidade. Muito normal, mas eu estou interessado na tua rentabilidade daqui para frente, não somente agora no segundo semestre. Se você quer aprender isso num evento sem enrolação, repito, não é isso que você está acostumado a participar por aí, que eu finjo que te ensino, você finge que aprende, não, comigo não tem essa história, tá? O que você faz? Aqui embaixo na descrição tem um link. Clica nesse link, faça uma inscrição, entra no grupo VIP no WhatsApp, porque a gente já vai começar a mandar conteúdos incríveis para você entender como implementar isso com a mão na massa. Repito, você vai sair desse evento já conseguindo, gratuito, já conseguindo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não espere ter todo o resultado que os meus alunos têm, tá? Vamos pensar, vamos alinhar expectativa, porque eles têm um treinamento mais rígido, ferramenta, suporte, um ambiente específico, enfim. Mas você já vai conseguir dar os seus primeiros passos, conseguir ter os seus primeiros resultados lucrando, independente do que acontecer nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Clica embaixo nesse link, participa. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal no YouTube, clica em inscrever-se, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha, faz todo esse negócio aí que a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.